Olá, sétimo ano, boa tarde a todos. Estamos juntos para mais uma aula de Química. A nossa aula de hoje, turma, referente à quinta-feira, dia 5 de novembro. Abençoada seja a nossa quinta-feira, tá bom? E o assunto a ser estudado, na nossa aula é a distribuição no diagrama de Linus Pauling, tá certo? Ok? Deixando bem claro que vocês estudaram anteriormente sobre a eletrosfera. E a eletrosfera, ela está dividida em níveis e subníveis, né? O que fez um químico? Um químico chamado de Linus Pauling, né? Ele olhou para isso aqui tudo, né? Que vou mostrar para vocês e disse para si mesmo: espera um pouco. Vou pegar cada nível desse aqui, certo? E vou dividir no seu respectivo subnível, levando em conta a quantidade de elétrons do nível e do subnível existente em cada um. Então foi quando ele construiu o famoso diagrama de Linus Pauling, né? Que traz esse nome em homenagem a ele mesmo que foi o criador. Então, o que esse grande químico fez na realidade? Ele pegou, certo? O nível K, né? E quantos elétrons, né, suporta? Então, o K só apresenta, no caso aqui, ó, um subnível, no caso, que é o subnível S, com 2 elétrons, ok? E o L? O L, né, suporta 8 elétrons. Então, para o nível L suportar 8 elétrons, deve ter dois subníveis, ok? S2, né? E P6. E o próximo nível? Letra M. Então, a letra M. Quantos elétrons esse nível é capaz de suportar? O M, no caso aqui, como vem mostrando logo abaixo, 18 elétrons. Significa dizer que o M está dividido em quantos subníveis? Claro, está dividido em 3 subníveis. Não? Então, deverá ter o subnível S, né, o M, o subnível P e o subnível D. Cada subnível, claro, com uma quantidade de elétrons diferentes. No caso aí, S2, o P6, o D10, e somando 2 mais 6 mais 10, vai dar igual a 18, certo? Então, ele não fez nada de extraordinário, não. Depois do M, né, vem o nível N. E o nível N suporta quantos elétrons? 32, como vem mostrando aqui. Então, fica, né, dividido no subnível S, dividido no subnível P, dividido no subnível D e dividido no subnível F. Claro, cada subnível, né, com quantidades diferentes de elétrons. S2, no caso, P6, D10, F14, ok? A mesma coisa vai acontecer com o nível O, no caso aqui. Então, quantos elétrons suportam o nível O? 32 elétrons. Significa dizer, né, então, que fica dividido em subnível O, S, subnível P, subnível D, subnível F, com a mesma quantidade de elétrons. S2, ok?
P6, D10, F14. No caso aqui, quem vem agora depois do O? O nível seguinte é o nível P. Quantos elétrons suportam o nível P? Vem logo aqui abaixo, ó. 18 elétrons, não é verdade? Então, esses 18 elétrons vai ficar distribuído em 3 subníveis, ok? Subnível S, subnível P, certo? E subnível D. Fica S2, P6 e D10. E o nível Q suporta quantos elétrons? No caso aqui, né, o Q vai suportar 8 elétrons. Claro, vai estar, né, distribuído no subnível, né? S e no subnível P. S2, né? E P6, que 2 mais 6 dá igual a 8, ok? Então, foi isso que Linus Pauling fez, né? No caso aí, ele pegou os níveis e dividiu em seus respectivos subníveis, né? E olha o que foi que ele viu, que todos os níveis possuem o subnível S, né? Aqui são os níveis energéticos, de acordo com a eletrosfera, K, L, M, N, O, P, Q. E cada nível desse aqui traz uma quantidade de elétrons, ok? Então, ele pôde perceber, de acordo com o diagrama, ó, que as camadas são 7, né? K, L, M, N, O, P, Q. E aqui os subníveis, no caso, certo? Então, olha o que foi que ele viu, que todos os níveis possuem o subnível S, né? Ele pôde perceber que todos os níveis, ó, K, L, M, N, O, P e Q, tem o subnível S. Ele pôde perceber que 6 níveis, no caso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, apresenta aqui, que é o L, M, N, O, P, Q, esses 6 níveis apresenta o subnível P. Ele pôde perceber que 4, o M, N, O, certo? E P apresentam, esses 4 níveis aqui, apresentam o subnível D. Ele pôde perceber isso. Ele pôde perceber no diagrama que 2 níveis, o N e o O, no caso, certo? Apresentam o subnível F, certo? A mesma coisa acontece com o nível O, certo? Então, quantos elétrons suportam o nível O, reforçando? 32 elétrons, certo? Então, fica dividido em subnível S, subnível P, ó, subnível, isso aqui no nível O, subnível S, subnível P, subnível D, subnível F, não é? Então, com a mesma quantidade de elétrons, no caso aqui, ó, S2, P6, D10, F14. Se eu somar 2 com 6 dá 8, 8 com 10 dá 18 e 18 com 14, 32, certo? Então, quem vem agora? O nível P, né? Relembrando, quantos elétrons suportam o nível P? Quantos elétrons suportam o nível P? 18 elétrons. Então, fica distribuído em 3 subníveis, no caso, certo? Quais são os 3 subníveis? S2, P6, D10.
Porque se eu somar aqui os elétrons, 2 mais 6, 8, 8 mais 10, 18. É a quantidade, certo, de elétrons que carrega o nível P, né? E o nível Q, no caso aqui, ele suporta quantos elétrons? 8. Então, dentro do diagrama de Linus, né, 8 elétrons. Então, S2 fica o subnível S2 e o subnível P6. Somando 2 com 6 dá 8 elétrons, ok? Então, o que esse grandioso químico fez? Pegou os níveis e dividiu em seus respectivos subníveis. Olha o que foi que ele viu? Que todos os níveis, ó, possuem o subnível S. Relembrando que 6 apresentam o subnível P, que 4 apresentam o subnível D, né? E que 2 apresentam o subnível F, né? Então, outra coisa que ele fez, ele enumerou cada camada. Cada camada ele enumerou, né? Ó, K1, né? Então, ficou 1S2, certo? O L2, então, ficou 2S2, 2P6, né? O M, ele enumerou de 3, número 3. Então, ficou 3S2, 3P6, 3D10. Vamos ver aqui o nível N, camada N aqui. Ele enumerou com 4, né? Então, ficou 4S2, 4P6, 4D10, 4F14. Aqui, camada O, ele numerou de 5. Então, ficou 5S2, 5P6, 5D10, 5F14. Aqui na camada P, ele numerou com o número 6, ó, colocou o número 6. 6S2, 6P6, 6D10. E na camada Q, no nível Q, ele colocou o número 7. 7, subnível S2, 7, subnível P6. Combinado assim, de acordo com o diagrama de Linus, um grande estudioso, um grande químico que pesquisou e deixou esse diagrama que é estudado até hoje, na atualidade, por nós, né? Então, ele pegou esse número e colocou, ó, na frente do subnível, né? Essas letrinhas minúsculas aqui eu chamo de subnível, tá bom? Então, ele colocou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, referente às 7 camadas lá da nossa eletrosfera. Então, entre 1, né? 1S e 2S, quem é mais energético? Claro que o 2S. Por quê? Porque o 2S ele está mais afastado do núcleo. Então, quanto mais afastado do núcleo estiver, certo? O subnível, no caso aqui, maior será a sua energia. Então, Linus, no caso aí, esse químico, ele calculou a energia de cada um deles. E ele calculou a energia do 1S, né? 2S, né? Do 2P, do 3S, né? Do 3P, do 4S, do 3D, do 4P, do 5S, certo? Aqui, ó, do 4D, do 5P, do 6S, do 4F, do 5D, do 6P, do 7S, do 5F, do 6D e do 7P. Então, você pode perceber que inicia com um S, não é verdade? E termina com 7P.
Então, foi onde ele viu, no diagrama construído pelo mesmo, que a ordem nesse diagrama se apresenta, né, em ordem crescente de energia. Então, concluiu, no caso aí, que o subnível menos energético é um S. Depois o 2S, né? E depois quem tem mais energia? O 2P, depois o 3S e assim por diante. O 3P, o 4S, certo? Sempre formando, ó, aqui uma ondinha, tá bom? Vai entrando, ó, nas camadas, certo? Pegando aqui, ó, os subníveis, né? Até chegar no 7P, terminando no 7P. Então, se eu perguntar quem é o menos energético, você vai me dizer um S, é o menos energético. E quem é o mais energético, de acordo com o diagrama de Linus, o 7P, porque é o que está aí, né, a camada e o subnível mais distante do núcleo, né? Então, segundo Linus, o elétron ele vai ocupar a eletrosfera do átomo nessa sequência. Então, quanto menor a energia do elétron, maior é a sua estabilidade. E o diagrama ele serve para distribuir os elétrons da eletrosfera. É a chamada distribuição eletrônica. Inicia assim, ó. Entra aqui no 1s2, 2s2, passa aqui, ó, seguindo sempre essa seta, né, vermelha. 2P6, desce para o 3S2 e faz sempre isso aqui, ó. 3P6, 4S2, mais acima. 3D10, 4P6, 5S2, volta, faz aqui uma voltinha. 4D10, 5P6, 6S2, sobe, faz aqui uma ondinha. Desce no 4F14, 5D10, 6P6, desce no 7S2, volta, faz aqui uma onda, ó. Desce no 5F14, passa pelo 6D10 e termina no 7P6. Ok? Então, é assim, é a distribuição eletrônica do átomo dentro do diagrama de Linus Pauling, certo? Então, assim, turma, eu quero deixar bem claro para vocês que aqui é a noção básica da distribuição, certo? Eletrônica, seguindo de acordo com a eletrosfera, os níveis, as camadas e subníveis, sabendo a quantidade de elétrons que corresponde cada camada, ok? E vou deixar registrado aqui um grandioso abraço meu, da professora Sádiva. Espero que vocês tenham compreendido. Para vocês, bons estudos e até o nosso próximo encontro, turma.